Prontinho, então, vamos dar início ao nosso penúltimo encontro. Boa noite para todo mundo que já chegou. Quem estiver chegando aí, a gente dá boa noite depois. E bora nós para discutir aí os capítulos dessa semana. Vamos orar antes da gente começar e entregar esse tempo para o Senhor com o nosso coração grato, não é verdade? Porque esta semana é a semana sem murmuração, não é isso que a gente recebeu do direcionamento aí, então é só gratidão. Oh, papai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor já fez, que o Senhor fará. Obrigado, Pai, pelo teu amor ali, de entrega na cruz, que nos deu acesso ao teu trono da graça. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, tu és o nosso Senhor, o glorioso Deus, o amado das nossas almas. Tu és, ó Pai, o Deus forte, poderoso, aquele que vai à frente das nossas batalhas, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o príncipe da paz. Nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Como é bom poder estar na tua presença, como é bom viver debaixo das tuas asas, protegidos, guardados de tudo aquilo que as trevas intentam contra nós. E nós te agradecemos, Senhor, de forma especial pelo privilégio de estarmos aqui reunidas nessa noite, nesse tempo, para compartilhar um pouco do que o Senhor já trabalhou nos nossos corações, na nossa mente ao longo dessa semana, Pai. Então, tem total liberdade nesse tempo. Senta conosco, Espírito Santo. Vem estar conosco, Jesus, Deus Pai. E que este tempo continue sendo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, Dedéia. Boa noite, Laine. Bora lá, então. E hoje eu quero escutar de vocês. Como é que foi esse jejum aí? A Leia já estava compartilhando um pouquinho. Mas vamos lá, vamos entender o que tem sido essa experiência de jejum. Me contem. Andréia, que está de microfone aberto já, você começa. Eu nem sabia que eu estava com o microfone aberto. As minhas ainda estão fechadas, mas eu vi lá que você respondeu que conseguiu fazer o metabólico de 16 horas. Eu fiz de 24. Fiz uma semana de 24 e a outra semana foi 22. Joia. E aí, nesse metabólico, você ficou só na água ou você tomou chazinho, alguma coisa assim? Tomei água. Tá. Tomei água. E foi de boa, né? Ou foi sacrificial? Foi, porque eu já tenho esse costume. Eu só não... sempre eu jejuo uma vez na semana. Só que esse ano eu fiquei meio assim, fiz só 16 horas, outros dias eu fazia até 20, mas essa semana passada eu consegui romper mais, entendeu? Então eu vou te desafiar, hein, Déia? De fechar aí na Páscoa com 3 dias. Eu estou pensando nisso, já estou... Já fez alguma vez jejum de 3 dias? Não, isso aí é um objetivo que eu tenho. Por que eu falo na Páscoa? Porque é um período de feriado, né? Então, dá para você ficar não só no jejum de se alimentar, mas realmente num jejum de consagração, né? De entrega, de tempo de oração, sem ter tantas preocupações aí com as tarefas do dia a dia, com o relógio. É uma experiência bem, bem legal. Eu acho que todo mundo deveria estar. E outra coisa que aconteceu também, eu consegui malhar sem comer. Em jejum. Consegui. Aí? Você não desmaiou lá na academia? Não. Não desmaiei, não. Eu até conversei com a minha personal, falei, olha, eu tô de jejum. Ela falou, André, vamos indo. Se você vê que tá tudo ok, pode continuar. Se caso você sentir alguma coisa, eu te dou algo para você comer, mas foi tranquilo. Essa conduta, né? Quando a gente está fazendo as primeiras vezes com treino, é importante informar para o profissional que está com a gente, né? Porque ele tem que saber da sua condição.
Se houver qualquer contratempo, ele vai poder te auxiliar. Mas se ele não sabe como que você está, aí judia, né? Então, é muito, muito importante informar para o treinador. Vou falar com ela, porque que normalmente, quando eu fazia jejum de 24 horas, eu malhava de manhã, entendeu? Então, para mim, era tranquilo. Mas agora eu estou malhando de noite, né? Eu acabei de chegar da academia. Aí eu falei, vou ver se dá para fazer, mas graças a Deus foi tranquilo. Eu lembrei muito do Luciano Subirá falando que dos 40 dias que ele fez, ele malhou. E você sentiu diferença em desempenho? Não entendi? Se você sentiu diferença no seu desempenho no treino. Ah, não consegui treinar tudo, eu peguei peso mais leve, eu fiquei mais cansado. Como é que foi a resposta? Eu fiz tudo, fiz todos os exercícios para aquele dia, né? Só que eu não fiz com tanta rapidez, eu fiz mais tranquilo, fiz mais de boa, sabe? E é isso mesmo. A primeira vez, as primeiras vezes que você está de jejum e ainda não conhece a resposta do seu corpo, é importante ter cautela mesmo. Depois você vai ver que dá para fazer de boa. Beleza. Mas está sendo bom. Já aconteceu, assim, de algum dia de eu estar em jejum e treinar e achar que eu não estou muito legal, e aí eu fazer aquele cafezinho com óleo, né? A receita original é com manteiga, mas a gente sabe na nutrição esportiva que o óleo de coco, ele tem uma partículazinha que é o triglicerídeo de cadeia média, o TCM. E esse TCM tem uma absorção muito rápida e vai direto para o fígado, aonde a gente vai produzir energia para o treino. Então, ao invés de a gente colocar manteiga, que é mais gostoso, a gente coloca óleo de coco. Pega um vidrinho pequeno, reciclado mesmo, que você tem aí na cozinha, né, de alguma coisa, mas que vede bem, coloca o café, coloca o óleo e agita vigorosamente, para verdadeiramente emulsificar, misturar aquela gordurinha lá do óleo com o café e manda para dentro. Quando está começando as primeiras vezes, se você tem um intestino mais solto, eu recomendo começar devagar. Então, uma colherinha de chá, de óleo, depois aumentando. Se você não tem problema de soltar o intestino, você já pode ir para uma colher de sobremesa. E eu, hoje em dia, eu coloco uma colher de sopa, que vai dar aí uma energiazinha. O café, o fato de ter a cafeína, ele aumenta o batimento cardíaco, que favorece a circulação do sangue, fazendo com que a gente consiga oxigenar mais as células, tá? E o óleo de coco vai trazer energia lá para dentro do fígado. Então, a gente consegue ter um pouquinho mais de energia ali para o treino, para fazer um treino mais efetivo. Então, vale a pena. Eu usava muito, aliás, foi assim que eu aprendi a tomar café, que eu não tomava café antes. Eu usava muito na época que eu treinava no sábado de manhã. E aí eu não queria acordar mais cedo para comer, eu queria ficar na cama mais um pouquinho. Meu treino era às 7 horas da manhã. Então, eu saía de casa, tomava esse café, ele não quebra jejum, porque a quantidade de gordura não é tão grande, e a gordura não vai... Não quebra, então, né? O metabólico não, porque o metabólico está relacionado à ativação da insulina. A gordura não ativa a insulina, tá? Quem ativa a insulina é só o carboidrato. Então, a gente não vai estar quebrando o jejum metabólico. Aí a gente consegue estar fazendo tranquilo, tá? Continua contando as horas lá que você se propôs. Beleza. Mas dá uma energiazinha legal. No meu corpo funciona muito bem, eu gosto. Tá? Ok. Nos 3 dias, se você estiver tranquila, e o que acontece também, né? Por que a Andrea conseguiu treinar e fazer, né, 24 horas de boa? Porque ela já vem treinando o corpo dela, tá, gente? A gente fala que é um treinamento metabólico mesmo. A nossa fonte de energia principal é a glicose.
é o carboidrato. Mas a gente pode treinar o nosso corpo para produzir energia a partir de gorduras, que é a produção de energia que ele comenta lá, né? A produção anaeróbica. Então, uma é glicolítica, aeróbica, e a outra é anaeróbica. Quando a gente estuda lá, né, na biologia do ensino médio, a gente vê o ciclo de Krebs. Então, a produção de energia glicolítica, eu não lembro mais agora de cabeça, mas eu acho que ela produz 8 ATPs. A produção a partir de gordura produz 38 ATPs. Então, ela vai dar muito mais energia. Mas o nosso corpinho habituado a produzir a partir do carboidrato, ele fica manhoso. Então, ele quer o carboidrato, ele quer o carboidrato. Mas na hora que a gente vai ensinando para ele que dá para puxar pela gordura, produz muito mais energia. Tá? Você está falando que é a gordura que a gente de reserva? É. Ah, tá. Aí ele vai começar a consumir a gordura que a gente tem ali, né, no fígado, na corrente sanguínea, né? E aí depois ele vai também para o tecido de gordura. Ah, entendi. O que muitas vezes as pessoas, às vezes, ao fazer um jejum, se sentem muito mal e têm dor de cabeça. É exatamente porque o corpo não está treinado a produzir energia aí a partir da gordura. Legal. E porque as nossas toxinas que a gente consome, que a gente respira, que a gente produz, elas são lipossolúveis. Então, elas estão guardadinhas lá no tecido de gordura. Na hora que eu começo a mexer com essa gordura e jogá-la para a corrente sanguínea, eu também estou jogando toxina. E aí, essa toxina me traz desconforto, tá? Então, tem esses dois caminhos. Por isso que é muito, muito importante hidratação. Porque quando eu hidrato, eu jogo a sujeira fora, através da urina. Então, quanto mais hidratada e desintoxicada eu tiver, mais facilidade eu vou ter para fazer jejum. E aí, no outro livro, quem conhece? Do pastor Luciano mesmo, falando sobre o jejum. Ele lançou esse antes de lançar o Cuidado para o Corpo. A pregação dele sobre esse livro aí, que ele saiu tem também. Tem várias, né? Ele saiu contando. Aí aqui, ele tem um capítulo especial que o Dr. Marshall ensina uma orientação para preparar para o jejum. Ó, como preparar-se para o jejum prolongado, é logo no finalzinho. E aí ele coloca um cardapinho, tá vendo? Aqui, ó, que a luz está melhor. Um cardapinho. Vivi. Eu vou postar, vou tirar uma fotinha e vou colocar lá. Qual que é a recomendação aqui? Para quando você for fazer um jejum de 5 a 7 dias, aí você faz uma preparação. Pode falar, Laine. Abre seu microfone aí. Estou aqui só ouvindo, aprendendo, né? Mas eu também consegui fazer tranquilo, eu não marquei exatamente quanto tempo que eu fiquei, não, mas deu as 12 horas tranquilo. Só que o que acontece comigo é que eu sinto muita dor no estômago. Eu não fico com fome, não fico, assim, claro que a gente fica... Com vontade. Isso, mas eu não fico aquela coisa assim, nossa, Deus, tem que comer, olhando a hora toda hora. Mas eu sinto muita, muita dor no estômago. Então, nós vamos fazer um teste do bicarbonato, Laine. Você vai pegar uns 100 ml de água, uma colherinha de bicarbonato, com o celular na mão, no cronômetro, e de manhã em jejum, você vai misturar esse bicarbonato e vai tomar. E vai observar quanto tempo demora para rotar. Tá? Eu coloco um tutorial lá no grupo para vocês também. Quando a gente arrota muito rápido, é porque a gente tem uma alta produção de ácido clorídrico. Quando a gente demora para rotar, é porque a gente pode ter hipocloridria. Se eu tenho uma alta produção de ácido clorídrico e o estômago está vazio, ele pode estar judiando um pouquinho. Então, a gente tem que entender aí se está tendo essa produção. Hidratação é boa?
Quando eu tô em jejum, aí que eu tomo água mesmo, né? Porque parece que vai enganando a fome ali, né? Isso. Então, quando acontecer de você fazer um jejum novamente, o que você vai tomar não só água, mas toma chá de camomila. A camomila, ela é uma ervinha que ela consegue reparar a mucosa do trato gastrointestinal. Então, ela vai dando uma acalmadinha aí nessa mucosa. Mas a gente precisa entender se está tendo essa diferença de produção de ácido também, tá? E aí, se tiver a mais, a gente tratar. Entendi. O chá de camomila, aquele de caixinha, funciona igual, Vivi? Ou não? Sempre que a gente puder ter a erva, melhor. Uhum. Né? Não tem, vai no sachêzinho mesmo. Mas a erva de camomila não é difícil de achar, não. Você acha fácil. Eu comprei, onde que eu comprei esses dias, gente? No Hortifruti do Santo Inês, mas eu acho que aqui no Opa também tem. Eles têm uma área ali de castanhas e ervinhas, eu acho que tem camomila também. E aí você vai usar uma colher de sopa da ervinha para uma xícara de chá. Tá? A gente pode consumir aí terapeuticamente umas 3 xícaras por dia, você pode preparar tudo de uma vez só, não tem problema. Só não pode aquecer o chá depois de pronto, tá? Entendi. Sempre coloca água para aquecer na temperatura que a gente chama pré-fervente, começou a soltar as bolinhas, já desliga, põe a erva e abafa 5 minutos, depois coa e toma. Se você quiser fazer uma quantidade maior e aquecer depois, o que eu faço ele mais concentrado e coloco água quente depois, para diluir e chegar. Tá. Entendi. Mas chá de camomila dá para beber até gelado, é tranquilinho. Entendi. Não guarda esse chá por mais de 12 horas. Deu 12 horas, eu já descarto que ele não vai ter efeito, tá? Não vai ter efeito terapêutico. Posso tomar uma bebidinha ali com gostinho, mas não tem efeito terapêutico. Tá? Pode falar, Leia. Ô, Vivi, esses chazinhos todos, é só 3 xícaras ou é só a camomila mesmo que é 3 xícaras? Como é que é isso? Quando a gente está falando de um remedinho fitoterápico, 3 xícaras são suficientes, não precisa mais que isso. Ah, então tá. Não precisa daquela garrafada, né, que o povo costuma. Não precisa. E aí, nessa sugestão do Dr. Aldrin, ele coloca para começar o dia com água alcalina, já tomando 2 copos, que é para dar uma limpada no intestino. Depois entra com um suco detoxificante, que é um suco verde, e que aqui ele coloca a maçã verde. Eu não faço questão da maçã verde. Ela tem um pouquinho mais de ácido málico e tudo mais, mas não é produção nossa. Então, se eu conseguir uma maçã mais orgânica, seria melhor. E aí a gente não vai achar maçã verde orgânica, não. A gente vai achar a nacional mesmo, tá? Além disso, vai o salsão, a couve e o gengibre. O salsão a gente não acha fácil aqui também, é o aipo. Mas ele é bem desintoxicante. Então, sempre que você for em qualquer lugar que você achar salsão, compre. Compre e congele. A gente pode congelar, não tem problema. Para fazer suco, a gente vai bater mesmo. Salsão é aquele bem crocantinho. Que quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu descobri que salpicão tem salsão. Mas aqui em Minas a gente não usa, né? Porque a gente não acha para comprar. Mas é um super desintoxicante. E o gengibre, ele vai ser anti-inflamatório. Então, é uma combinação bem legal para você já começar o dia. Depois, ele sugere também o chá verde ou o chá de hortelã. O chá verde, ele tem muitas propriedades antioxidantes, tem muitos estudos do chá verde. E o chá de hortelã, ele é um chazinho que a gente usa para trabalhar parasitose, parasitas que vivem no nosso corpo, para trabalhar toda a parte do sistema digestivo, para melhorar a questão do funcionamento do fígado. Então, ele é um chazinho bobo, né? Que a gente tem aí em qualquer lugar, mas super eficiente. Então, vale ter aí na rotina, né? A gente consome muito pouco chá, a gente deveria tomar mais chá. Então, inclui ele aí. Quando é no meio da manhã, ele coloca chá de novo. Agora, chá verde ou de alecrim. O alecrim também tem uma ação muito fantástica na vesícula biliar e no fígado. Aí o almoço vai entrar com legumes cozidos, salada verde crua e chazinho de novo.
Então, a preparação para o jejum, ele já tira os produtos de origem animal. Porque é para ir preparando o corpo mesmo, né? Depois, à tarde, vai ter chá de novo. Aqui ele colocou chá de hibisco com morango só se for orgânico. Não dá para ficar comendo moranguinho aí do hortifruti comum, porque ele tem muito agrotóxico, tá? É uma cultura muito sensível. E aqui no Brasil, aqui em Minas, a gente tem amora no quintal. Então, em vez de a gente tomar morango, que isso é tradução de coisa americana, vamos consumir amora, que vai ter os efeitos muito parecidos com o morango, tá? E também é do grupo das frutas vermelhas. E aí, no jantar, vai ser uma sopinha de legumes ou um caldo de ossos. Já ouviram falar do caldo de ossos? Bota uns pés de galinha lá para cozinhar, Laine, com uns temperinhos, depois você tira aqueles ossos e toma o caldo de ossos. A primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu li o livro também, eu fiquei impressionada, não achava que prestava para qualquer coisa. É uma delícia, fica muito gostoso, e o tipo de carne que a gente usa para caldo de osso pode ser pé de galinha, mas pode ser também osso de boi, né, o mocotó. Não, mas o gosto deve ser forte pra caramba, né? Não é, porque você vai colocar tempero, fica uma delícia, uma delícia. Eu vou achar uma receitinha, acho que eu tenho uma aqui, posto lá para vocês também. Fica muito gostoso. E é um caldinho, assim, para... Sabe aqueles dias que você está meio bodeada, deu uma gripinha, não quer comer nada? É muito gostoso para ele te dar uma levantada. Para voltar de jejum, para preparar o corpo para o jejum, é muito gostoso. E ele vai ser rico em colágeno, rico em um monte de vitamina mineral e eletrólitos, que é uma outra coisa também que dá desconforto com a gente no jejum, é desequilibrar os íons do nosso corpo. Então, o caldo de ossos dá uma equilibrada aí. E aí, no jantar, ele até deixa você comer uma frutinha, ou uma salada de fruta. Depois, antes de dormir, vai aí com mais chazinho de novo, agora chazinhos calmantes. Erva cidreira, camomila, mulungu e melissa, tá? Aí depois ele dá também uma orientação durante o jejum, pensando aqui em jejuns mais longos, tá? Aí ele fala a respeito de tomar banho frio, de ir para a sauna, continuar tomando as ervinhas aí, se hidratando muito bem. Então, nessa orientação dele, para além da água, ele trabalha bastante com chás, o que eu acho muito legal, tá? Então, eu tiro uma fotinha aqui, printo, coloco lá para vocês, junto com a receitinha do caldo de ossos. Você chegou a fazer de 12 horas durante o dia, Laine, ou foi durante a noite? Não, eu fiz pegando à noite, né? Tipo assim, eu comi 6 horas cada manhã passei a noite, aí no outro dia eu comi, tipo assim, 9 horas, entendeu? Uhum. Demorei um pouquinho mais para tomar o café da manhã e à noite eu não comi. Uhum. Fazendo assim é tranquilo demais. Dormindo é mais tranquilinho, né? É porque a nossa vida louca hoje, moderna, faz a gente comer muito tarde, né? Então, é retomar esse hábito, né? Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso, né? O quanto que a gente foi sendo roubado mesmo, de forma muito sutil, com os hábitos modernos, né? E nesses hábitos modernos foi se perdendo, né? Todo tipo de cuidado. E assim, cada vez que eu paro para observar um pouco mais a sociedade, eu vou ficando cada vez mais chocada de ver que a mulherada não vai mais para a cozinha. Sim. Num dos nossos primeiros encontros, você falou muito disso também. Eu sou uma que sempre fui muito confrontada, né? Por causa disso, porque assim, eu não vivi isso dentro de casa e trabalho no corporativo também, no administrativo. Então, assim, agora chegando no casamento, é até uma coisa que eu fico, assim, aflita, sabe? Eu converso muito isso com o Cleiton, tipo assim, porque é algo que eu não quero reproduzir como eu cresci vendo, entendeu? Eu quero ter esse hábito de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de ir para a cozinha, de ter uma nutrição menos industrializada, sabe? Uma alternativa que a gente tem hoje, quando a casa não está cheia, né? Quando não tem filhos ainda, quando está na questão do casal, é trabalhar com marmitinha, Laine.
Marmitinha, assim que eu falo, é cozinhar pelo menos 2 vezes por semana. Aham. Se você tira para cozinhar 2 vezes por semana, você vai ter comida na geladeira. Ô, Vivi, e a questão de congelar e os nutrientes, eu sempre fiquei pensando nisso também, tipo assim, de deixar. Muito tempo eu comi essas marmitinhas congeladas, fitness mesmo, que vem muito ali brócolis, todo tipo de verdura, não vou lembrar agora, mas. E aí só uma carne, pouca massa, ou um arroz integral, né? Se não perde o nutriente, assim. Alguma coisinha vai perder, é claro, porque fresco é fresco, congelado perde. Mas eu sempre falo, Laine, que é melhor a gente perder um pouquinho, mas consumir alimentos de verdade, do que a gente querer se preocupar de estar perdendo nutriente e acabar enfiando o pé na jaca e chamando o iFood, entendeu? Então, Verdade. para que a gente perca alguma coisa, vai estar entrando. E assim, uma forma de segurar um pouquinho é você ter as folhas já lavadinhas, Aham. você ter um vegetal cru ali para fazer uma saladinha, ou mesmo, né, como você falou do brócolis, eu posso ter congelado as carnes, mas o brócolis eu já tenho ele picadinho ali, na hora que eu vou preparar, eu dou só uma refogada, eu coloco para aquecer no micro-ondas, entendeu? Eu brinco assim, que tudo se transforma. O brócolis começa lá, cozido no micro-ondas. É bom a gente cozinhar al dente, tá, gente? Brócolis e couve-flor, a gente não cozinha até desmorecer, não, porque aí eu estou perdendo nutriente. Então, quanto menos eu cozinhar, melhor. E aí eu cozinho ele no vapor. Aí o primeiro dia ele é salada. Aí no segundo dia eu refogo ele com alho e cebola. Aí no terceiro dia ele vira um cozidinho com carne. No quarto dia ele já virou sopa. Ai, vendo, mas vou comer sempre a mesma coisa. A gente vai mudando temperinho, a gente vai acrescentando outras coisas, mas não é proibido também, né? Pensando na vida hoje, que a gente tem um casal vai conseguir comer uma cabeça de brócolis de uma vez? Só se forem muito aficionado com vegetal, caso contrário, não vai. Ah, não vou comprar, Viane, porque é muito grande para mim. E aí a gente não vai comprando, não vai comprando, não vai comprando, não vai comendo, o negócio vai ficando complicado. Então é melhor eu compro e eu vou comer mais vezes. Semana que vem eu vou comprar brócolis, semana que vem eu vou comprar outro. E vou alternando, né? Ainda que eu não faça uma grande variedade todo dia, mas pelo menos eu vou fazendo variedades aí semanais. Apesar que depois que a gente vai pegando o jeito, dá para fazer uma bela farra, né? Congelamento doméstico é um congelamento que não fica legal. Então, eu fiz o brócolis no vapor e vou congelar. Ele vai ficar mole, tá? Por quê? No congelamento, os vegetais produzem cristais de gelo. A gente não vê cristal de gelo ali quando a gente faz um cubinho? E esse cristal de gelo, ele corta o tecido do vegetal. Então, aquilo que era crocantinho, que era durinho, vai ficando amolecido. Então, eu consigo, por exemplo, congelar um brócolis, mas eu não vou conseguir usar ele na salada, vou usar ele num cozido. Ou, por exemplo, eu fiz um cozidinho lá, tipo aquelas comidas japonesas, que eu fiz legume, carninha, e coloquei lá cenoura, couve-flor, brócolis, repolho. Aí eu congelo esse prato todo. Ele tem legumes, eles vão ficar mais molinhos, tá? Mas dá para comer, de boa. Ou vai virar sopa, também dá para comer. Então, entre congelar vegetais em casa e comprar congelado, é melhor comprar congelado, porque aí é um congelamento industrial. Eles passam num túnel, numa esteira, e ele congela a menos 20 graus negativos, né? Com hidrogênio líquido. Aí o congelamento é rapidinho e não forma esses cristais. Aí eu tenho uma conservação melhor. O problema é que no Brasil, a turma que trabalha no supermercado acha que comida é igual saco de cimento. Então, às vezes, você pega lá no congelador e você vai ver a condição daquele legume, que era um legume congelado, não está legal. Porque ele já descongelou, ele não foi bem cuidado. Então, a gente vai conseguir produto congelado assim só se for num supermercado mais sofisticado, tá? Mas às vezes é uma coisa que a gente acaba usando para um socorro,
né? Então, assim, é ter na nossa geladeira legumes, verduras, frutinhas. Isso precisa ter, Laine. Então, assim, estou casando, quero montar uma rotina de vida saudável. Você vai escolher um período da sua semana para ir no hortifruti. Você não vai comprar isso no supermercado. Você vai achar em boas condições no hortifruti. Que dia que comida é boa no hortifruti? Terça, quinta e sábado. Que é o dia que o produtor entrega lá no Ceasa. Então, por exemplo, esse domingo eu fui no hortifruti. Quase na hora de fechar, misericórdia. Não tinha mais nada, tudo estava muito ruim. Mas, enfim, eu falei, fazer o quê? É o tempo que eu tenho, é o horário que eu tenho, e é melhor eu ir nesse horário, desse jeito, do que eu passar mais 2, 3 dias sem nada na minha geladeira. Mas planejando, é isso, você vai se programar, e terça, quinta ou sábado, você vai num bom hortifruti, né? E você vai escolher ali as coisas. Chega em casa, você já vai higienizar o que precisar higienizar, e já vai guardar lavadinho. Tem coisas que você já guarda picadinha, tem coisas que você já guarda lavadinho, porque na hora do corre tá na mão. Tem coisas que você vai guardar cru, tem coisas que você já vai guardar cozida, né? A diferença de tempo, quando eu vou preparar 1 quilo de carne ao meio, é irrisória. Então, eu já preparo 1 quilo, porque eu vou guardar a parte que eu não vou consumir para uma outra preparação ali na frente, que vai ser aquele dia que eu cheguei atrasado, que deu pepino, porque não estava programado isso, porque me chamaram, aí você tem a comidinha lá prontinha, entendeu? Isso vai fazendo muita diferença, muita diferença. Então, é necessário. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho dos capítulos desta semana, porque essa semana tinha um capítulo muito legal, que é sempre algo muito difícil de mudar hábito, que é descanso e exercício físico. Vocês que são pessoas dedicadas, servas fiéis, cristãs maravilhosas, vocês têm conseguido descansar? Entre os 10 mandamentos está guardado um dia para o Senhor. O Senhor já vem trabalhando isso no meu coração assim, há alguns anos. Aliás, alguns belos anos. Eu assisti um culto com... Ai, gente, como é que chama? A Laine deve saber. Um pastor que é juiz, Laine, que tem livro escrito, que trabalhava com treinamento para concurso. É um cara bem ferão aí, bem conhecido. É um que escreveu aquele livro das formigas, com o cara da Getsemane. Eu acho que eu sei quem é, só que eu não vou lembrar o nome dele agora, não. Enfim, ele teve lá em São José e ele teve um culto que ele fala a respeito dos 10 mandamentos. E a fala dele era: na lei judaica, se você infringe um mandamento, é o mesmo que você infringir todos. Então, não descansar equivale a dizer que você está roubando, está matando, está traindo, porque você não está cumprindo os mandamentos. É lógico que a gente está na época da graça, não é na época da lei. Mas a graça não veio anular a lei, né? É isso que a gente já aprendeu, que a gente está aprendendo aí com o pastor Subirá. A graça não veio anular a lei. Ela veio dar um outro olhar. Então, atualmente a gente é muito ativista, né? E a gente precisa se policiar. Em especial, porque uma das questões da gente ser muito ativista no nosso dia a dia, na vida secular, é a preocupação financeira. E aí, nessa hora, em vez de eu estar adorando o Senhor, eu estou correndo atrás de mamão. E na igreja, né, eu acredito que uma das questões da gente ser tão ativista, em especial quando a gente está numa igreja pequena, né, que a gente tem a sensação de que falta sempre gente, como é que vai ser? Eu preciso ajudar, isso acontece na grande também, tá? Porque sempre falta, sempre falta.
todo ministério vai ter falta de voluntário. Por quê? Só 20% da igreja ajuda, os outros 80% só recebem. Então, sempre vai ter. Mas eu acredito que esse nosso desespero em querer, né, estar ali contribuindo o tempo todo, é porque, na verdade, a gente não percebeu com clareza qual é o nosso chamado. Que bom, Michelene, é isso. A Michelene está colocando aqui, ó, que ela tem tido descanso com Deus. Mas quando a gente entende com mais clareza qual que é o nosso chamado, fica mais fácil da gente falar não. Né? E aí, entender que a despeito de estar faltando alguém, o Senhor está no controle e Ele proverá. Ainda que sejam mãozinhas para fazer o que precisa ser feito, né? Então, às vezes, mesmo a nossa ansiedade batendo mais forte. E aquela coisa, né? Se não acontecer, é porque não era para acontecer. Porque o Senhor está no controle. Então, é entendendo um pouco mais, né? E eu falo para mim, tá, gente? Não estou aqui falando com propriedade de quem já alcançou, não. Uma coisa eu faço, né? Deixando o que ficou para trás, eu continuo seguindo para o alvo. Porque tem sido uma batalha importante para mim, o descansar. Né? Eu descanso no Senhor, como a Michelane falou, no entendimento de não ficar me cobrando e tudo mais, mas eu tenho buscado, né, estar mais atenta. Se eu estou descansando ou se eu estou sempre correndo. Em especial com a questão, assim, de relacionamentos, né? Eu tenho muitas atividades, o meu tempo é curto, e eu moro próximo da minha mãe, que hoje está aposentada. Então, muitas, não foram poucas vezes que eu não dei atenção para minha mãe, porque eu estava correndo atrás das minhas atividades. Então, a minha oração tem sido, Senhor, não me deixa desperdiçar, né, esse tempo que o Senhor tem dado com ela. E é difícil, mas vamos que vamos, né? A gente vai conquistar. E quanto ao exercício, minha gente? Todo mundo fazendo exercício por aí? A Andréia, eu sei que está fazendo. Tentando, eu também estou tentando, estou na luta. E aí, o que você faz, Laine? O que você escolheu? Eu faço musculação, né? Eu tenho muita dificuldade com aeróbico, cardio, só que como eu trabalho sentada, olha para você ver, 30 anos que eu tenho, eu sinto muita cãibra, muito, como se fosse a perna pesada, sabe? Mas é isso, de ficar o dia todo sentada. Às vezes eu tenho tanto foco no trabalho, a gente estava falando a questão do jejum também, né? Vivi, eu passo assim, tranquilamente o dia trabalhando focada, sem comer, sem beber água, sem nada. Parece que é um robô. De não vigiar, eu passei a colocar meu celular para me lembrar de comer, para lembrar de beber água, porque senão eu vou embora. É. E a questão da vista, né? Muita exposição, judia. Muito. Tem uma estatística, Laine, que fala que 6 horas sentada equivale a 3 maços de cigarro. Nossa, vou pegar uma frase dessa aqui, ó, na minha parede. Os fisioterapeutas recomendam que a gente faça pausa, se não me engano, a cada meia hora. Para alongar mesmo, né? Para mexer com as articulações, levanta, senta. Então, assim, você colocou o relógio para despertar, para beber água e para comer. Não deixa a garrafinha do lado do computador. Deixa lá na cozinha e levanta para ir lá beber água. Boa. Porque aí você vai estar fazendo essa pausa verdadeira. Né? E a gente vai tentando as estratégias que a gente consegue, né? Sim. Deixa eu abrir para Camila aqui. Diga, Camila, abre seu áudio para gente. Então, exercício físico para mim é uma luta, mas assim, tô tentando manter, pelo menos fazer caminhada. Eu também trabalho sentada igual a Laine, então assim, eu tento sempre estar levantando, indo no lugar, porque às vezes eu não consigo ficar muito tempo sentada, eu fico meio inquieta, sabe? É até engraçado. Mas sobre essa questão da garrafinha, eu não tinha pensado nisso, porque eu sempre deixo perto do computador e sempre estou tentando, assim, manter
a constância de beber água, mas isso aí. A turma da biorressonância é um pouco implicada com a questão das ondas, né, do computador, do celular. Então, eles desrecomendam que a gente tenha água próxima ao computador por uma contaminação aí energética. E isso não é místico, não, tá, gente? Tem ciência para comprovar. Não é uma área que eu tenha estudado muito, mas eu já vi muita gente falando. E assim, tem o seu fundamento científico. Então, o que a gente puder fazer, né, a gente vai deixando. Outra coisa muito importante que eu acho que eu não falei aqui nesse nosso grupo é a respeito das embalagens, né? Então, sempre utilizar garrafa de vidro, evitar o plástico, em especial para temperaturas extremas. Então, muito quente ou muito gelado, sempre vidro. E aí vale para a gente também, né? Quem está casando, já bota na lista de presente, potinhos de vidro. Aquela história da Tupperware, que vai do micro-ondas para o freezer, continua sendo plástico, tá? Ah, não, mas está escrito aqui que é livre de BPA, que é o bisfenol A. Mas tem o bisfenol B, o C, então não tem uma, mas acaba tendo a outra. Então, sempre que a gente puder evitar. Tem um. Tem de alumínio, que é tipo térmico. Eu ia falar, o de alumínio não é legal, mas a gente já tem hoje de inox e de ágata. Então, tem umas pilhazinhas de marmitinhas em ágata, que é aquele esmalte, né, cerâmico, e em inox. O alumínio, ele é metal pesado que acumula no nosso corpo, tá? Ele entra e não sai mais. Cruel. Então, sempre que a gente puder usar vidro, ágata, o inox é melhor. Minha mãe usa tudo de vidro, é isso. E eu, assim, eu guardo vidro, gente. De tudo que eu vou comprar, eu vou guardando os vidros, né? Então, sempre tem aqui uns vidrinhos na despensa. Quando é uma coisa que você vai guardar, por exemplo, vou guardar uma salada na geladeira, né? Uma folhinha, né? Salada, uma outra dica, a gente não tempera antes de comer, a gente tempera na hora de comer. Porque se já tiver temperado, você não vai conseguir guardar para a janta. Ou da janta para o café, para o almoço do dia seguinte, né? Então, a gente deixa para temperar na hora. E daí, toda vez que eu uso óleo, né, gordura, com a embalagem plástica, eu vou absorver mais dessas toxinas, que são os xenobióticos, tá? Então, a gente não usa as coisas mais engorduradas. Mas eu vou guardar uma folhinha ali, tudo bem ser um pote de plástico. Ah, Viane, não tem, meus potes acabaram, não sei o que, eu fiz almoço e o arroz está quente. Deixa ele esfriar um pouquinho, aí depois você transfere para o pote plástico, né? É muito sério essas vasilhas de plástico que eu quero aos poucos comprando, porque é um carinho para a gente, é isso mesmo. Mas dá para aproveitar muita embalagem, tá? E essa coisa do inox também, a gente tem aí algumas que ajudam bastante, tá? Mas voltando à questão do exercício, né? Para quem leu o livro, para quem escutou o e-book, ele vai falando sobre as recomendações hoje, né? Da Organização Mundial de Saúde, que para a gente ter saúde, 300 minutos por semana. 150 para falar que eu saí do sedentarismo e 300 para falar que eu estou investindo na minha saúde. Então, 300, gente, dividido por 60 minutos, são 5 dias de treino. Ou se você faz ele um pouquinho menor, 50 minutos, são 6 dias de treino. É exercício todo dia. Ah, não, mas eu faço 2 vezes por semana, eu faço pilates. Ótimo, maravilhoso, você está cuidando da sua postura, da sua respiração. Pilates é fantástico, mas não é suficiente. Ah, eu faço uma caminhadinha de meia hora, maravilha. Já saiu do sedentarismo. Meia hora vezes 5 vai dar 150. Mas se você comeu bola uma vez por semana, você já está no sedentarismo. Então, o legal é, você faz meia hora, faz de manhã e faz de noite também, né? E a gente sempre deve estimular o nosso corpo. Então, depois de 2, 3 meses fazendo a mesma coisa, eu preciso dar uma mudada para estimular meu corpo, senão ele acostuma. Quem faz musculação aí já sabe disso. Você pega uma série lá, um treino,
Você faz ele 2 meses, aquilo que no início era difícil pra caramba, agora já tá xoxo. Tá na hora de trocar a série, né? Tá na hora de trocar o seu plano. Por quê? Porque o organismo já se adaptou, já se acostumou. Então, a gente tem que vir e dar um estímulo a mais. Então, para quem faz caminhadinha, eu fazia um percurso X em tal tempo, então eu vou mudar o tempo, ou eu vou mudar o tipo de percurso, né? Aqui em BH a gente tem bastante morro, então eu vou pegar uns morros que eu não pegava antes, ou eu vou fazer uma velocidade mais intensa, eu preciso fazer esse estímulo, né? E eu gosto de sempre comparar isso com a questão das estações, né? A gente está entrando agora na primavera. Primavera não, mentira, outono. Então, nessa estação de outono, eu vou fazer um treino diferente. Daqui a pouco vai entrar o inverno. Daquela preguiça, né, Viviane? Mas é nessa preguiça mesmo que você tem que se superar e bora treinar. Só que daí mudou a estação. É hora de mudar o treino. Né? No verão, vou fazer coisa na água, que é muito gostoso, que é muito prazeroso. Ótimo. Acabou o verão, vou mudar. Então, sempre, sempre a gente está com um estímulo a cada 2, 3 meses, uma coisa nova, tá? Não adianta fazer a mesma coisinha o resto da vida. Que mais, meninas? A questão da convicção e da constância. Vocês chegaram a ler? Eu amei esse capítulo. Ou esse a gente não tinha programado ainda. Eu fui escutando e aí eu acabei entrando nesse. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que a gente tinha programado esse ou não? Mas eu acho que sim, né? Que era o capítulo 11, ele conta um pouquinho da sanfonada que ele dava, né? O que é sanfonada, gente? É o termo que a gente usa para a questão da obesidade, quando a pessoa emagrece, engorda, fica que nem uma sanfona. Nha, 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 nha. Então, ele conta um pouquinho, né, dos episódios que ele emagrecia, e depois ganhava peso de novo, aí depois voltava. E isso acontecia exatamente porque a mentalidade não tinha sido modificada ainda. E é o que eu falo muito na nutrição, a coisa do povo querer uma dieta. Dieta tem dia para começar e dia para acabar. Uma estratégia alimentar tem dia para começar, dia para acabar. O que a gente corre atrás, o que a gente quer é um estilo de vida saudável, que não vai acabar nunca. Aliás, a gente só vai empilhando, aprendendo coisa nova, aumentando e empilhando as coisas boas. Porque a ideia é que a gente viva cada vez melhor. Mesmo tendo envelhecimento, mesmo aparecendo menopausa. Hoje a gente só está em mulher aqui, né? Então, é muito comum as mulheres falarem, não, porque agora eu estou na menopausa, e aí assim, assado, larga de muleta. É mais difícil? Tem alterações? Tem, mas vai se cuidar. E larga de muleta. É a mesma coisa da TPM. Não, na TPM eu fico, parece uma arara. Fico muito irritada. Meu marido tem que sair de perto. Paro com isso. É comum ter alterações no período pré-menstrual, mas isso não é normal. Então, larga de muleta. Não aproveita para brigar com ele, porque você está de TPM, e estourar todas as histórias que teve aí no mês inteiro, não. Né? Vai se tratar, vai se cuidar. Quanto mais a gente tem uma rotina de vida saudável, menos desconfortos e sintomas a gente vai ter nas alterações de ciclo do nosso corpo. E é ir se conhecendo, e é ir se precavendo. Eu já sei que eu vou entrar num período onde eu fico mais irritada por conta dos hormônios. Então essa é a fase que você vai se cuidar mais. De fazer atividades relaxantes, de meditar, de não furar o seu devocional, de entregar o seu dia para o Senhor, de tomar um chazinho calmante, de até comer um chocolate, que é bom sim, porque ele tem triptofano, magnésio, B6, isso tudo vai modular o seu cérebro. Então, fazer coisas que contraponham aquele desconforto que você tem, né?
Não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Porque você não é qualquer um, você não é desse mundo, né? E Jesus era homem, e não chegou no período de ter andropausa. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse chegado lá, ele não ia sair por aí espalhando com todo mundo, não. A Michelane falando, não, na verdade, TPM, nem sei o que é, fico achando um pouco, sei lá. É isso, a gente não pode usar as nossas dificuldades como desculpa para não ter equilíbrio, em qualquer circunstância, né? Em especial porque a gente tem o Espírito Santo habitando na gente. E uma parte do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então, se está faltando, nós vamos pedir socorro para ele, berrar, me ajuda aqui, né? Vem me dar serenidade, que a paz que excede todo entendimento habite aqui. Então, a gente tem que ter esses escapes. E para isso, ter as nossas rotinas espirituais, né? É estar orando, é estar lendo a palavra, é estar jejuando, ter bons companheiros, né? Conselheiros, que possam nos orientar, que nos ouçam. Tem estudo também que fala para a mulher, é tão terapêutico, uma sessão de terapia equivale a um tempo com as amigas. E nessa vida louca, qual foi a última vez que você encontrou com a sua amiga? De parar para estar com a sua amiga, para conversar. Não é estar servindo junto, não é estar se deslocando, não é estar trabalhando junto. Um tempo de conversa de qualidade. Não é estar indo almoçar na praça de alimentação, porque ali não dá para ter tempo de qualidade, né, gente? Pelo amor do bom Senhor. Com aquela barulheira toda, né? Então, a gente tem que ir resgatando essas coisas. Esse dia eu estava orando por uma senhora na escola de oração, e aí o Espírito Santo veio me conduzindo nessa questão de, né, qual é a função das mulheres mais velhas. A palavra diz que é a gente ensinar as mais novas, né? E eu me lembrei de, assim, ver a minha avó e as minhas tias sentadas juntas na sala, fazendo crochê, conversando, né? Existia um ritual na casa da minha avó de se reunir na quarta-feira à tarde. Então, era quarta-feira à tarde toda, ficavam os netos, a minha avó e as filhas. E ali elas faziam mil coisas, conversavam, cozinhavam, ficavam juntas. Não tinha correria. Era tempo de qualidade. Pode falar, Laine. Ontem eu estava até comentando isso com a minha sogra também, que eu morei longe da minha mãe por muito tempo, né? Então, por muitas vezes, a igreja foi meu pai, foi minha mãe, foi minha família, foram os meus irmãos mesmo. Então, assim, realmente a gente entender esse nosso papel como igreja mesmo, né? É o que a Bíblia diz, né? Usar a força dos mais jovens, a sabedoria dos mais velhos, e assim vai, todo mundo, né? Nessa comunhão, nessa unidade. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, né? E ter este tempo de uma comunhão verdadeira, né? Não só uma comunhão que tem que ser em volta da mesa comendo um monte de coisa. É uma comunhão onde eu olho no olho, onde eu falo das coisas que estão me angustiando, né? Onde eu confesso pecado para ser curada, né? Tempo de qualidade, de verdade. E esse tempo de qualidade não precisa necessariamente ser em volta de comida. Porque comecem a observar nessa semana. Essa vai ser a tarefa dessa semana. Qual a posição que a comida tem na sua rotina do dia a dia? Se ela te traz irritabilidade, se ela te traz conforto, se ela te traz satisfação, e aonde que está essa comida em meio ao seu relacionamento social?
Comecem a observar se existe encontro, você com outra pessoa, sem ter uma comida no meio. E o quanto que ela está roubando a sua atenção de você mesmo e do outro. Forte, né? Ou o quanto que ela está ajudando. Para quem já tem aí, né, em casa diferença de faixa etária, acho que a Andrea vai saber um pouco disso, talvez a Michelane, às vezes é a mesa, é a comida que vai agregar a família. É a hora que a turma sai do computador para poder sentar e ter uma refeição. Né? Então, nessa hora é a hora que a gente manda os meninos desligar o celular, tira o celular. E são coisas que, se a gente não for intencional, a gente está perdendo o contato. E até ir para a cozinha, né, Laine? Pensando aí em casamento. Não sei se o Cleiton cozinha, mas tire tempos para vocês cozinharem juntos, para estarem na cozinha juntos. Não é só um fazendo. Não significa que ele vai preparar junto, mas ele está lavando a louça, ele está arrumando a mesa, mas estar ali naquele momento. Você gasta pelo menos 1 hora para fazer comida. Qualquer refeição. E esse tempo estar junto. É muito legal. Diga, Andréia. Está fechado seu microfone, tá? Andréia? Oi, agora deu. Deu. Aqui, então, aqui em casa, assim, a rotina, os horários não batem de semana, né? Mas, assim, eu faço questão de domingo. Todo mundo tá na mesa, entendeu? Então, domingo ainda até brigo, né? Quando briga, assim, né? Quando eu falo com eles, olha, vocês podem ter namorada, que tudo, mas domingo eu não abro mão. Todo mundo sentado na mesa, almoçando juntos, né? Tem hoje mesmo um dia que é coincidência que tá todo mundo em casa. Eu já estou fazendo janta. Aí na hora de você servir, né? Todo mundo senta na mesa também. É muito importante. E está ensinando isso para eles também, né? Sim, porque isso era Tá natural ensinando. nos nossos antepassados. Eu lembro que na casa do meu avô, todo dia a turma sentava na mesa para jantar, e tinha hora, e não se abria mão disso, né? E hoje em dia isso se perdeu, gente. É o que a Andrea falou, os horários não batem, as atividades ficam confusas, e a gente perdeu até esse tempo de rotina. E quem é que está roubando isso? Será mesmo que isso é vontade de Deus? Né? Essa loucura nossa de horários que não batem. Por que os nossos horários não batem? Porque nós estamos trabalhando feito louca para ganhar dinheiro? Porque nós estamos na reunião aqui, ó, no Clube do Livro, às 9 horas da noite. Né? Tem isso também. Então, assim, aonde é que a gente precisa rever? E aí vai ser individual, né? É cada um questionando aí com o Espírito Santo, pedindo direcionamento, porque o mundo está louco. O mundo está cada vez mais acelerado. E o tempo de mesa, de comunhão, de família, está sendo negligenciado. E não nos enganemos, achando que isso não é artimanha de Satanás, porque é. Ele quer destruir a família. Então, se antes a gente gastava 4 horas para fazer o biscoitinho, na sua região lá a turma faz biscoito, Laine? A gente não faz biscoito em meia hora, né? Tem que preparar, tem que enrolar, prepara o forno, se for forno a lenha, se for forno de barro, né? Aquele tempo. Eram 3, 4 horas de convívio das mulheres. Ali tudo se ajustava, gente. Por que não tinha divórcio? Porque estava tudo resolvido ali. As velhas iam ensinando para mais nova. Presta atenção, não faz isso, faz aquilo, fica esperta. Hoje em dia. Não esqueça os dias que a gente passava na roça, era o dia inteiro na cozinha, porque acordava, fazia biscoito para tomar café. Aí, enquanto estava fazendo as coisas do almoço,
depois que terminava de fazer o café, né? Eu já começava a fazer as coisas do almoço, terminava as do almoço, já emendava para o café da tarde, porque tinha que fazer massa, tinha que pôr massa para descansar, e aí era o dia inteiro na cozinha, todo mundo na cozinha. E era uma delícia, não era? Nossa. Ali saía gargalhada, ali saía brincadeira, ali saía choro às vezes. Era tudo, mas existia um convívio que hoje a gente não tem mais. Esses dias eu estava assistindo The Chosen, não, estava ouvindo o pastor Subirá falando sobre atividade física, né, comentando das distâncias que eles andavam. 35 quilômetros, 70 quilômetros. Gente, nessa caminhada, imagina o tanto de coisa que era resolvida emocionalmente. Porque você caminhar com uma pessoa do lado, 3 horas, a Camila falou que caminha, né? A atividade de caminhada é o que eu sempre falava quando eu trabalhava com discipulado, falava, meu discipulado não vai ser na padaria, não vai ser no café, meu discipulado vai ser na caminhada, bora caminhar. E aquela 1 hora ali, ó, de caminhada, quantas coisas eram curadas, quantas coisas eram transformadas, né? Então, imagina aqueles homens todos lá, os seguidores de Jesus, caminhando 10, 15, 20, 30 quilômetros por dia. Que preciosidade que a gente perdeu. Tem benefícios? É lógico que tem, né, gente? Chamar um Uber e sair correndo porque a gente precisa fazer sem ter que gastar 5 vezes mais o mesmo tempo para poder nos deslocar, faz diferença. Mas eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho dessas coisas, né? E intencionalmente incluir um pouco mais, para que a gente tenha esse tempo, né? E isso não é perda de tempo, isso é investimento, né? Tá exposto ao ar livre, tá com o pé no chão, tomar sol, banho de cachoeira, todas essas coisas que a gente foi perdendo com a modernidade. Não é voltar para o tempo das cavernas, mas é também ficar esperto aonde a gente está sendo roubado. Porque essa vai ser sempre a tônica. Vão tentar nos roubar em todo tempo. Em todo tempo. Nossa, o tempo acabou, meninas. Aliás, já estourei. O que é que fica para a próxima semana? Que é o nosso último encontro. A gente finalizar o livro. E aí, já gerar, né, o nosso jejum no final da semana, para quem já está habituado, de 3 dias, para quem ainda não está habituado, pelo menos de 24 horas. Mas eu acho que vai ser um tempo bem, bem bom. E aí, o que precisar de preparação aí, de auxílio, a gente vai compartilhando. Tá bom? Feito? Encerramos, então, ora pra gente, Laine, você que está aí de carinha aberta. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia, Senhor, por mais uma reunião, Senhor, por esse tempo em que nós estivemos aqui, Senhor, a compartilhar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Deus, sobre aquilo que aprendemos, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos tomar hábitos mais saudáveis, Senhor, e ter realmente a nossa mente renovada, transformada, que nós possamos, Deus, valorizar esse cuidado com o corpo, Senhor Deus, para preservar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nesse tempo aqui. Pai, nos ajuda a sermos mulheres sábias, Deus, verdadeiras edificadoras, ó Deus, da sua casa. Pai, não apenas, Deus, em relação às emoções, mas também em relação à qualidade, Senhor, à saúde, Senhor, daqueles que moram conosco, daqueles que são os nossos familiares. Pai, dá-nos clareza, Senhor, dá-nos, Pai, dedicação, disciplina, Senhor Deus, em nome de Jesus, para cada dia mais, Senhor, alcançarmos, Deus, esse objetivo. Em nome de Jesus, que nós possamos também, Jesus, encontrar, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez, Deus, de uma forma natural, Senhor, de uma forma orgânica, que a gente tenha acesso, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela vida da Vivi, Senhor, que teve essa iniciativa, Senhor, que esteve sensível à tua voz para compartilhar aquilo que o Senhor entregou para ela. Pai, que ela possa, Senhor, colher os frutos dessas sementes que são lançadas sobre nós. Te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Meninas, a gente se vê, então, na próxima segunda.
Deus Tá? abençoe. Gente, tchau, tchau. Tchau, Tchau. boa noite. Boa noite.